Hoje a gente vai começar com mais uma aula de Direito Penal, agora a aula de número 4. Hoje nós vamos trabalhar a questão da teoria geral da pena, né, gente? A teoria geral da pena é um dos assuntos também que as bancas adoram cobrar em cima dos seus requisitos e isenções, beleza? Então, para começar a nossa aula de hoje, sobre a teoria geral da pena, nós temos que ver o seguinte: as penas previstas hoje no ordenamento jurídico penal brasileiro são as seguintes. Nós temos as penas restritivas de direito, que nós vamos chamar elas de PRD. Toda vez que eu falar PRD, são as penas restritivas de direito, beleza? O Brasil também adota a pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade. E também temos no Brasil o que chamamos de multa, né? A pena de multa. Então, essas são os três tipos de penas que o sistema jurídico brasileiro adota para o direito penal, certo? Agora vamos caracterizar cada um desses três tipos de pena. Bom, a pena restritiva de direito, né, ela é a exceção, certo? Por que ela é a exceção? Porque a regra geral é a pena restritiva de liberdade, que nós vamos chamar ela de PPL. A regra geral em todas as penas previstas na parte especial do Código Penal é que o regime sempre tem que ser, a pena sempre tem que ser privativa de liberdade. A exceção será a pena restritiva de direito, junto com a multa ou sem a multa, certo? A pena restritiva de direito, ela é uma pena autônoma e substitutiva. O juiz só vai aplicar a pena restritiva de direito quando ele observar, no caso concreto, que o agente infrator cometeu o crime, mas em circunstâncias atenuantes, que eu já falei na aula passada, que as circunstâncias atenuantes, elas diminuem a pena, elas diminuem a proporcionalidade da pena, né? Para ficar mais claro, vamos delinear o seguinte: o Código Penal, vamos trabalhar primeiro com a pena restritiva de direito, certo? A pena restritiva de direito, ela tem um rol dela muito taxativo no Código Penal. Se eu não me engano, deve ser mais ou menos o artigo, deixa eu só apagar aqui, ela vem um rol que estabelece o critério. Se eu não me engano, deve ser o artigo 43 do Código Penal, quem depois puder dar uma olhada para dar um confirmo, mas acho que é o 43. No artigo 43 do Código Penal, vou colocar aqui, ele estabelece 5 opções de penas restritivas de direito. Ou seja, ele é um rol taxativo. Se o indivíduo vai ter que cumprir uma daquelas 5 modalidades de pena restritiva de liberdade. A primeira delas é prestação pecuniária. Prestação pecuniária. Que é a primeira. A segunda modalidade é a decretação de perda dos bens ou valores, né? A terceira modalidade, o indivíduo vai ter que fazer uma prestação de serviços comunitários. Tanto pode ser para uma entidade, uma comunidade, né? Tanto pode ser para a comunidade, como também para algum órgão público, né? Alguma entidade pública. A quarta modalidade
nós temos aí a intervenção temporária de direitos. Intervenção temporária de direitos. E a quinta e última modalidade das PRDs, nós temos a limitação dos finais de semana. Veja, volto a repetir. As penas restritivas de direito, as chamadas PRDs, elas são substitutivas. O juiz, o magistrado, só vai aplicar essa pena quando ele verificar no caso concreto que o agente infrator cometeu algo onde acaba se encaixando as circunstâncias atenuantes, ou seja, a pena acaba diminuindo, o que no caso ele não vê uma necessidade de aplicar as PRL, que é a pena restritiva de liberdade. Então, quando ele vai aplicar a pena restritiva de direito, ele vai aplicar uma dessas 5 modalidades, dependendo do caso concreto onde o agente agiu. Então, a primeira opção dela é a prestação pecuniária. Essa pena privativa de direito, restritiva de direito, ele pode, o infrator, pagar uma prestação pecuniária, pecúnia, dinheiro, né? Um valor que também pode ser a própria multa, né? A multa, ela também é um dos tipos de penas, só que a multa, ela existe um cálculo diferenciado, né? A multa normalmente é calculada na fração de 1/30 sobre o valor atual do salário mínimo. Mas lembrando que o juiz pode analisar também a questão econômica do agente. Se o agente for uma pessoa que possui muitos, né, mas muitos monies, o juiz pode aplicar até 5 vezes o valor de 1/30, né? Então tudo vai depender da questão financeira do infrator. Mas voltando aqui para a PRD. Então, uma das modalidades é a prestação pecuniária, né? Ou seja, ele vai pagar um valor, uma multa, né? A segunda opção de pena restritiva de direito é a decretação de perdas, bens e valores. O juiz pode aplicar esse outro tipo de pena quando envolver valores, apropriação indébita de valores, onde o juiz, de uma forma bem sistemática, pode reter os bens do agente de modo a puni-lo temporariamente, né? Temos também a terceira modalidade, que é a prestação de serviço comunitário. A prestação de serviço comunitário no sistema brasileiro, no sistema penal brasileiro, é a mais usada, né? O que mais acontece, pessoas que cometem infrações de pequeno porte, né? O juiz aplica logo de cara esse tipo de pena porque é mais fácil de aplicar e, na maioria das vezes, os advogados de defesa sempre recorrem logo para essa modalidade, porque, segundo eles, vai custar menos para o agente. Mas, lógico, também dependendo da situação financeira do agente. Se for um agente que tem muitos dividendos, ele pode, na maioria de cara, logo preferir a prestação pecuniária. Mas, em regra, o juiz sempre gosta de aplicar isso aqui, porque para ele é uma forma mais rápida de socializar o indivíduo a não cometer mais aquele ato, né? Temos a quarta modalidade, lembrando que aqui na prestação de serviços comunitários, tanto pode ser uma comunidade carente, né? Na maioria dos casos é na região onde ele cometeu a infração, como pode ser para órgãos públicos. Ele pode prestar um serviço, né, a algum órgão público que esteja necessitando de mão de obra, né? Vamos aqui para a quarta modalidade. Na quarta modalidade nós temos a intervenção temporária de direitos. A intervenção temporária de direitos, ela acaba restringindo o indivíduo a praticar certos direitos civis, como o direito ao voto, né, e outros tipos de direitos oriundos a ele. O mais comum é o direito ao voto, né? Ele pode acabar perdendo temporariamente o seu poder de voto. A quinta modalidade, nós temos a limitação dos finais de semana. Essa aqui, para quem é baladeiro, pouca gente vai gostar. Mas o juiz pode aplicar essa pena de limitação dos finais de semana. Ele pode ter a sua vida normal durante a semana, mas aquela festinha do sábado, do domingo, da sexta-feira, o juiz pode sim decretar a pena limitando os finais de semana do agente. Então, essas 5 modalidades
da pena restritiva de direito são taxativas, está previsto no artigo 43 do Código Penal. E como eu falei, a multa também ela serve para ser aplicada de forma atênua, né? Mas lembrando, ela não é substitutiva como a pena restritiva de direito. A pena restritiva de direito, sim, é substitutiva. A multa, normalmente, ela é apenas um complemento. Normalmente aplica-se a pena restritiva de direito mais a multa, né? Aplica-se as duas juntas. Ou na maioria das vezes aplica só a multa, quando não há necessidade. O crime é tão pequeno que não há necessidade de aplicar a restrição de direito. Apenas a multa. Então, ficou bem claro aí a diferença da PRD, né? As penas restritivas de direito. Agora vamos para a que é a mais complexa, né? Que é a pena privativa de liberdade. Na pena privativa de liberdade, vamos aqui, a chamada PPL, pena privativa de liberdade. Bom, gente, na pena privativa de liberdade, esta subdivide-se em reclusão e detenção. Essas são as duas modalidades da pena privativa de liberdade. Nós temos a reclusão e a detenção. Você pode estar dizendo, Luiz, qual é a diferença entre os dois? Vou já explicar. A diferença entre as duas modalidades das penas privativas de liberdade está em como se inicia o seu regime, né? Na pena de reclusão, o regime do detento pode se iniciar no regime fechado, semi-aberto e aberto. Na pena de detenção, o regime já não existe mais no fechado. O indivíduo pode iniciar no semi-aberto ou no aberto. Então o juiz, ele analisou o caso concreto, viu o crime, viu que espécie de crime é, porque assim, gente, na parte especial do Código Penal, todos os crimes já vem com a quantidade certa de penas, a pena mínima e máxima. Daqui a pouco nós vamos ver isso com mais detalhe quando eu for falar da questão da aplicação da pena. Mas por enquanto eu quero que você entenda o seguinte: todos os crimes elencados na parte especial do Código Penal possuem pena mínima e pena máxima. Então toda vez que o crime for uma pena acima de 4 anos, né, com uma pena acima de 4 anos, nós vamos estar falando de reclusão, certo? Toda vez que for de 4 anos para baixo, nós vamos estar falando em detenção ou, anteriormente, como a gente tinha falado, da pena restritiva de direito, beleza? Então deu para entender, né? Então toda vez que o crime for acima de 4 anos, estamos falando de reclusão. Quando o crime for abaixo de 4 anos, já estamos falando de pena de detenção. Então vamos voltando aqui. Então, o juiz, quando aplica uma pena de reclusão, quando ele vê que o crime está inserido na pena de reclusão, significa dizer que quando ele for sentenciar o meliante vai poder iniciar ou no regime fechado, ou no regime semiaberto, ou no regime aberto. Agora detalhe, quem decide isso aqui não é o meliante não é ele que vai dizer, olha, eu quero começar seu juiz no regime aberto, negativo. São as opções que o juiz vai ter para sentenciar ele e dizer em qual regime ele vai iniciar, certo? É o juiz quem faz isso. Como é que ele faz isso? Ele vai avaliar as condições do crime, as questões de atenuante, agravante, as circunstâncias de aumento e diminuição de pena que a gente vai ver daqui a pouco, certo? O que eu quero que você entenda é que na pena de reclusão, o início do regime pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Ficou claro, né? Na detenção, o juiz tem a opção de, na sentença, colocar o início
para o apenado em semiaberto ou aberto. Veja que na reclusão ele tem 3 opções de início de regime. Na detenção ele tem apenas 2. Então ficou clara a diferenciação entre o regime entre a pena de reclusão e detenção. Agora eu vou dividir, né, o quadro aqui, para você saber. Você deve estar se perguntando, mas o que é regime aberto, regime semiaberto e regime fechado? Então, vamos ver agora. Vamos lá. Toda vez que se falar em regime fechado, significa dizer que o apenado, no caso o detento, a alma cebosa, ele vai cumprir essa pena em uma penitenciária. Ou seja, o regime dele vai ser em um lugar fechado, sob vigilância máxima, certo? Então, o regime fechado, ele vai iniciar em uma penitenciária, um regime totalmente fechado. No regime semi-aberto, o apenado, né, ele vai iniciar o regime dele aberto em uma casa agrícola, ou numa casa industrial, ou no caso, na falta das duas casas, o juiz, né, o magistrado, junto com o órgão público, podem improvisar um lugar similar aos dois. Um exemplo clássico seria uma fazenda de grande porte. Por quê? Porque no regime semiaberto, certo, ele está sob vigilância, mas não em regime fechado. É um regime totalmente aberto, né, de produção, onde ele vai poder trabalhar, certo? Mas no regime semiaberto não impede ele de fazer um curso profissionalizante, não impede ele de fazer um curso superior. O que eu quero que você entenda é que no regime semiaberto, o local é esse aqui, uma casa agrícola ou uma casa industrial. Na falta das duas, ele vai para um lugar similar, né, um lugar parecido. No regime aberto, aí já é diferente. No regime aberto, ele vai para o que a gente chama de casa de albergado. A casa de albergado, na verdade, é só um lugar onde trabalha-se com a questão da disciplina do detento, certo? O detento ele vai poder trabalhar fora, sem vigilância. Olha a diferença, a primeira diferença básica. Aqui, ele continua sendo vigiado, de forma distante, mas continua sendo vigiado. No regime aberto, não. Ele não está sendo vigiado, mas ele tem que obedecer uma série de critérios, certo, para continuar nesse regime. E o lugar onde ele vai cumprir a casa de albergado, ele vai trabalhar durante o dia, mas durante a noite ele dorme aqui. Da mesma forma, é o semiaberto. Ele pode trabalhar também externamente? Pode, mas sob vigilância e sob uma série de requisitos, né? O mesmo direito que esse aqui tem de fazer curso profissionalizante superior, esse aqui também tem. A diferença básica é que esse aqui não sofre vigilância, certo? Ele simplesmente obedece critérios estabelecidos pelo regime. Já o semiaberto não, ele trabalha num regime agrícola, né, numa casa agrícola ou numa casa industrial. Com a exceção, ele pode trabalhar externamente, mas obedecendo certos critérios. Ambos também podem fazer cursos profissionalizantes, curso superior, certo? Sem nenhum problema. Então veja, o regime fechado, ele isola o detento. No regime semiaberto, ele dá uma possibilidade do detento trabalhar, só que nessas duas casas, ou uma casa similar. No aberto, ele tem total liberdade, porém, ele tem que obedecer requisitos. Esse aqui também pode trabalhar de forma externa, mas sob uma vigilância mais cautelosa. Beleza? Então deu para diferenciar.
os 3 tipos de regimes previstos na pena privativa de liberdade. Bom, gente, agora que a gente diferenciou o que é uma PRD, pena restritiva de direito, uma pena privativa de liberdade, PPL, e a multa, né? Então acabamos por delinear o fato, a coluna dorsal do que seja a teoria geral da pena. Agora nós vamos para a parte mais complicada, né? Como o juiz aplica essa pena? Como é que o juiz vai aplicar essas penas? Então eu vou colocar aqui em nosso título, para dar complemento, aplicação da pena. Aplicação da pena. Antigamente, nos primórdios, não vou muito longe não, vamos pegar a questão do século XIV para cá. Antigamente, até no próprio sistema feudal, as penas eram muito severas, certo? Não existiam juízes, existiam pessoas com um maior poder sobre as outras. Então, as penas eram feitas através de olho por olho, dente por dente, né? A chamada lei de Italião. Então, elas eram muito, como é que eu posso dizer, severas com relação à dignidade da pessoa. Então, havia muitas mutilações, havia muita restrição do seu bem-estar, ou seja, a dignidade não era respeitada. Hoje o sistema brasileiro, ele prioriza muito a questão da dignidade da pessoa humana. Antigamente não. Antigamente priorizava-se o quê? A aplicação da pena de forma total. De forma total. Como? Se um ladrão roubasse uma laranja numa feira, a pena mais severa era cortar a mão direita. Se ele realmente roubou com a mão direita. Se roubou com a mão direita, cortar a mão direita. Se a mulher cometesse adultério, teria que morrer, junto com ela, seus pais. Então as penas elas eram muito severas, elas eram de forma muito arcaica. Não havia um respeito à dignidade humana e aos princípios gerais da humanidade. Então, com a evolução do tempo, que tomou parte desde o iluminismo foi que começou a trabalhar essa questão de valorizar a questão da dignidade humana e tentar ressocializar o indivíduo. Antigamente, a pena era feita apenas para punir de forma definitiva. Hoje não, a pena adotada atualmente na modernidade, ela tem que servir para ressocializar o indivíduo. Então, antigamente, trabalhava-se com a aplicação total da pena, onde o objetivo era o quê? O objetivo era aplicar a pena de forma definitiva. Aqui não. Na dignidade da pessoa humana, a pena visa ressocializar. Ou seja, tornar o indivíduo social novamente. Então aqui, quer-se aplicar a pena de forma definitiva. Ou seja, cometeu o crime, vai pagar o crime na proporção do seu crime. Certo? Vai pagar a pena dele vai ser proporcional ao crime dele. Aqui não, na dignidade da pessoa humana, procura ressocializar ele novamente. Beleza? Então, tendo essa pequena introdução, já dá para você entender o que o sistema brasileiro pretende. De forma bem pessoal, eu posso dizer a todos que o sistema penal de aplicação da pena do Brasil, ele é o mais perfeito. Porque ele procura trabalhar a pena de uma proporcionalidade tão exata que impede que o magistrado, o juiz, por se chocar com um determinado crime, aplique a pena com a vontade dele, certo? Como assim, Luiz? Eu não estou entendendo. Por exemplo, digamos que eu sou um magistrado. Você cometeu um crime de estupro, vamos dizer assim. Você cometeu um crime de estupro com uma menor de 12 anos, certo? Eu, como pessoa, antes de ser juiz, eu estou chocado. Eu estou tão chocado
que eu posso acabar colocando uma pena de 40 anos, certo? Eu estou com tanta raiva com você que, aliás, nem 40 anos, eu posso aplicar uma pena de 70 anos. Eu quero que esse cara morra na cadeia, certo? Então, pensando nisso, o legislador que criou o Código Penal, ele precisou montar um sistema onde o juiz não pudesse interferir, certo? E aí o sistema brasileiro adota o sistema trifásico. O sistema penal brasileiro adota um sistema trifásico de pena. Ou seja, o juiz, ao aplicar a pena ao detento, ele tem que passar por 3 fases. Essas 3 fases possuem análise muito detalhada, até chegar à pena final. A pena final. Então, para chegar aqui, na pena final, ele precisa passar por 3 fases. Por isso que chama-se de sistema trifásico. O sistema trifásico, ele ajuda o juiz a calcular o grau de perversidade no crime ou as circunstâncias em que esse crime vai ser abrandado. Vamos dividir logo aqui para ficar mais fácil. Então, o sistema penal, ele é trifásico. Então, no sistema trifásico, o sistema trifásico é dividido em 3 fases. Eu vou botar aqui primeira fase, segunda fase, né? Aliás, vou colocar de forma vertical, porque fica mais fácil para analisar. Então vamos aqui. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Bom, esse aí é o sistema penal brasileiro. Ele trabalha com o sistema trifásico de cálculo de pena. Muitos também chamam de dosimetria, né? Mas se você chamar sistema trifásico ou dosimetria, também é a mesma coisa. Mas normalmente eu vejo em algum livro de direito chamando de dosimetria da pena. Então vamos lá. Na primeira fase, né, o juiz ele vai calcular a pena base. Se você for olhar lá na parte especial do Código Penal, em todos os crimes você vai ter um crime. Por exemplo, o crime de furto é de 1 a 4 anos. Então é pena mínima e máxima. Ou seja, o juiz vai ter que aplicar uma pena entre 1 a 4 anos. Certo? Então essa é a chamada pena base. Na pena base, né, além da pena base, o juiz vai ver também as circunstâncias em que o crime foi cometido. Se ele foi cometido com forma muito violenta, qual era a reação da vítima na hora, se foi emboscada, uma série de fatores. Por que isso? Porque é através desses relatos que o juiz vai ver o grau de gravidade do crime. Certo? Então, o juiz vai calcular as circunstâncias do crime. Circunstâncias do crime. Né? Além das circunstâncias do crime, o comportamento da vítima e o comportamento do infrator. Né? Então, o comportamento da vítima e o comportamento do infrator. Veja, então na primeira fase de cara, o juiz já vê logo qual é a pena. Se o crime é de furto, ele vai ver lá, crime de furto, de 1 a 4 anos. Então ele tem de 1 a 4 anos para calcular a pena. Ele vai ver as circunstâncias, como é que o crime foi cometido, se foi com grave ameaça, se foi violência total, etc. Aí o que acontece? Ele vai calcular entre 1 e 4. Se é de 1 e 4, ele calculou as circunstâncias, ele sabe que a pena base é de 1 a 4. Ele viu que as circunstâncias foram muito graves, então ele vai aplicar o 4. Ele vai aplicar 4 anos. Agora, se ele viu que as circunstâncias foram leves, não foram tão agressivas, ou não causaram danos tão permanentes, aí ele vai botar 1, ou vai botar 2, ou vai botar 3. Certo? Veja que na primeira fase, o juiz vai chegar na conclusão se ele vai no máximo da pena, ou se ele vai no mínimo, ou se ele vai no meio termo. Entendeu? Então vamos lá. Estou dando um exemplo aqui. O crime de furto ele vai de 1 a 4 anos.
Então, na primeira fase, o juiz vê logo qual é a pena base. Ah, tá aqui, 1 a 4 anos. Como é que esse crime foi feito? Foi com condições muito agressivas, então eu vou aplicar 4 anos nele, vou aplicar no máximo. Não, mas esse crime ele foi cometido de forma mais leve, com algumas circunstâncias, então eu vou aplicar no meio, por exemplo, 3 anos. Ou então eu vou colocar 1, então eu vou colocar 2. Você está entendendo? Então, na pena base, ele vai calcular essas circunstâncias, ele vai ver a pena base e vai ver essas circunstâncias, certo? As circunstâncias em como o crime foi cometido. Não é as circunstâncias que estão previstas aqui, não. Agora é que vem essa parte aqui. Quando ele vê essa pena aqui, ele vai para a segunda fase. A segunda fase vai entrar o que nós chamamos de circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Veja, aqui ele procura saber qual é a quantidade da pena, sendo o mínimo e o máximo dela, vai ver as circunstâncias em que o crime foi feito, aí ele vem para cá na segunda fase. Na segunda fase ele vai ver se houve circunstâncias para agravar a pena ou se houve circunstâncias para aumentar a pena, certo? Eu vou pegar aqui o Código Penal Brasileiro. As circunstâncias agravantes está prevista no artigo 61 do Código Penal. Se vocês quiserem dar uma olhada, pode olhar e fica mais prático. E as circunstâncias atenuantes estão no artigo 65 do Código Penal. Então vamos lá. O que diz aqui o artigo 61 do Código Penal? Vamos lá. O artigo 61, ele acaba caracterizando as circunstâncias agravantes. Então, quando é que existem circunstâncias agravantes? Eu vou ler aqui para vocês. Ó. O que são circunstâncias agravantes? Artigo 61 do Código Penal Brasileiro. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam crime. Aí vamos lá. Inciso 1. A reincidência, ou seja, quando ele reincide no crime, ele torna a fazer o crime novamente. Ter um agente cometido o crime. Aí vem os motivos, por motivo torpe ou motivo fútil, né? Motivos que são totalmente irrelevantes, aliás, não tinha sentido para fazer aquilo, ele fez por prazer, então, seria a palavra mais exata. Para facilitar ou assegurar a execução de uma ocultação, né? Quando for a traição, a emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível, né, a defesa do ofendido, quando ele não deu chances para que o ofendido pudesse se defender, ele acabou agindo de forma tão cruel que não deu chances para que o indivíduo se defendesse. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Gente, essa aqui é a forma mais tradicional de agravante. É quando o crime é cometido contra o pai, a mãe, o irmão, o filho, o cônjuge, ou seja, pessoas que estão dentro do leito familiar dele, né? Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas. O caso do patrão contra a empregada, né? No caso do estupro, o aliciamento, né? Quando o patrão contra a empregada é um caso bem clássico em relação a esse aqui. Outro quesito é com abuso de poder ou violação de ver tenente seu cargo ou ofício do Ministério da Profissão. Com abuso de poder e violação inerente contra a criança ou maior de 60 anos. Também é outro caso muito clássico. Acontece muitas pessoas acabarem abusando de menores de 14 anos, que eu acho que é tido como criança, né? E os idosos acima de 65 anos. Né? Então esses aí são os casos típicos de situações que agravam e atenuam a pena. Aqui no artigo 65 do Código Penal, ele fala das circunstâncias que atenuam a pena. Aí tem aqui. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser um agente menor de 21 anos, né, na data do fato. Desconhecimento da lei, é o caso do índio. Um índio ele pode cometer um crime e desconhecer a lei. Né? Nesse caso é um caso de atenuante. Né? Ou no caso também de uma pessoa com problemas mentais, né, que sejam problemas mentais permanentes, não pode ser temporário, tem que ser permanente. Também é um caso de desconhecimento da lei.
ter o agente cometido crime por motivo relevante valor social ou moral. No caso, defesa da honra ou da sua residência, também é um caso clássico. Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, enviar ou minorar as consequências. Quando ele se entrega, ele acaba se entregando e explicando o motivo das razões do crime, ele acaba indo diretamente na delegacia sem precisar ir do delegado ir atrás dele. Cometido crime sob coação ou fato em que ele não possa resistir. Um caso bem clássico para esse último quesito aqui é a questão de... Então vamos supor o seguinte, vamos supor que alguém coloque uma arma na sua cabeça e diga que você tem que matar B, certo? Se você não matar B, ele vai atirar na sua cabeça. Então é um caso de coação, certo? Um caso bem clássico de coação. Então, gente, vocês viram aí as circunstâncias que agravam ou atenuam a pena, né? Passando na segunda fase, quando o juiz pegou, já soube qual é a pena base, ele vai aumentar, né, ou diminuir a pena. Aí vem a questão mais complicada, né? Vem a questão mais complicada. Por quê? Porque as questões agravantes, elas podem qualificar o crime. Ou seja, elas podem duplicar a quantidade de pena do crime. Normalmente, no próprio código, ele já prevê isso, né? No próprio código ele já prevê essa qualificadora, a gente chama de qualificadora, quando o crime acaba passando por situações que aumentam a quantidade de pena. Vamos voltar aqui no Código Penal. Por exemplo, no caso do furto. O furto, lá no artigo 155 do caso do Código Penal, nós temos o furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A pena de reclusão é de 1 a 4 anos, que era o exemplo que eu estava falando antes, né? Só que um pouco mais à frente, lá no parágrafo 4 do mesmo artigo, ele diz assim: a pena de reclusão de a pena pode ser de 2 a 8 anos quando o agente cometeu o quê? Com destruição ou rompimento de obstáculo, com abuso de confiança, com emprego de chave falsa ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, nesse caso, a pena pode aumentar. E é aí que entra a terceira fase, né? A terceira fase, que é as circunstâncias de aumento ou diminuição de pena. Veja, as circunstâncias de aumento e diminuição de pena. Ou seja, é a que a gente chama de qualificadora ou simples. Se o juiz perceber que nas causas de aumento, que há causas de aumento de pena, o juiz vai ampliar essa pena aqui. Agora eu vou voltar ao exemplo para você entender. Então vamos ficar no exemplo do crime de furto, né? Crime de furto, subtrair alguém, subtrair coisa alheia de outrem. Então vamos lá. Qual é a pena base? De 1 a 4. A pena base é de 1 a 4. Como é que foi cometida essas circunstâncias? Ela foi cometida de forma gravosa, né? De forma rígida. Então, vamos para a segunda fase. Vamos colocar agravante. Ele cometeu de forma gravosa, então é agravante. Eu aplico o agravante, certo? Depois, vamos ver em que circunstância foi feito. Ele fez naquelas alencadas no artigo, então eu vou aumentar a pena. Em vez de 1 a 4, ele vai pular para 2 a 8. Então o juiz vai aplicar entre 2 e 8. Vamos dizer que o juiz chegue à conclusão de que ele vai pagar 7 anos. Então é assim que funciona o sistema trifásico. Ele analisa a pena detalhe por detalhe, de fase por fase. Então na primeira fase, ele pega a pena base, vê as possibilidades de como o crime foi feito. Se foi feito de forma leve, ele aplica atenuante. Se foi feito de forma gravosa, ele vai aplicar agravante, certo? Ele vai analisar no próprio artigo se o agente cometeu de forma em circunstâncias que agravam as circunstâncias.
aí ele vai aplicar o dobro. De 2, em vez de 1 a 4, vai ser de 2 a 8. Se não houve circunstâncias de aumento e sim de diminuição, a pena continua entre 1 e 4. Beleza? Então, deu para entender. Só um detalhe, aqui no sistema, na terceira fase, esse aumento, quando ele vai aplicar o aumento ou a diminuição, eles trabalham sempre em fração, certo? Ou seja, se a pena é de 1 a 4, e ele sabe que se ele cometer um agravante ele vai ter que aumentar de 2 para 8, então ele nunca vai usar essa quantidade de 2 para 8, ele vai usar em uma quantidade de fração. Por exemplo, é de 1 a 4. O agente cometeu um crime gravoso. Então ele vai ter que aplicar o quê? De 2 a 8. Só que ele não vai aplicar como 2 a 8. Ele vai aplicar de 1 meio. 1 meio mais os 4. Certo? Aí é que vai chegar a quantidade. Ou de 7. Portanto que não passe de 8. As circunstâncias de aumento e diminuição de penas é só para que o juiz não passe de 8 anos. Entendeu? Ou seja, ele tem de 2 a 8 anos para aplicar a pena. Só que ele vai aplicar como fração. Beleza? Então, voltando. Na primeira fase, ele procura saber qual é a pena base. Vai ver em que circunstâncias foi feito o crime. Se for em circunstâncias mínimas, ele aplica atenuante. Se for em circunstâncias muito gravosas, ele vai aplicar os agravantes, que estão previstos no artigo 61. Os atenuantes estão previstos no artigo 65 e os agravantes estão previstos no artigo 61. Na terceira fase, ele vai ver se houve circunstâncias para aumentar a pena ou para diminuir a pena. Se for para diminuir, ele vai trabalhar só em cima de 1 a 4. Se houve circunstâncias para aumentar, ele vai trabalhar em cima do 2 a 8 anos. Está previsto lá no próprio artigo, está previsto. Naqueles casos que eu acabei de ler no artigo. Se o agente cometeu um daqueles casos citados no artigo, o juiz vai ter que aplicar entre 2 e 8 anos. Mas lembrando que ele vai ter que aplicar de forma em fração. Beleza? Então esse é o sistema trifásico da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham assimilado bem. E na próxima aula a gente vai trabalhar a questão do concurso de crimes e outras peculiaridades do direito penal. Até a próxima.